Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo em português. Como foi solicitado várias vezes para termos mais vídeos em português, esta semana vamos ter um e a próxima vamos ter outro. Então, se vocês gostam dos meus vídeos em português, já ficam a saber. Antes de começarmos com o nosso vídeo, e se quiserem talvez passar para a frente, é só um pequeno update da minha vida. Se vocês viram o meu último vídeo em inglês, eu estava com um pouco de, vamos dizer, melancolia. Ainda estou, mas entretanto também houve uma situação que eu tive que resolver e eu tive que fazer uma pequena cirurgia às minhas gengivas. E no momento a recuperação está a correr bastante bem. Já removeram os pontos, etc, etc. Eu bem avisei para vocês passarem para a frente se não quiserem ouvir o update. Mas eu sinto que o meu lábio, porque as gengivas foram as gengivas da frente, é uma longa história. Se alguém quiser, eu posso contar nos comentários. Mas eu sinto que eu não estou a falar da mesma maneira e eu sinto que eu preciso de usar músculos da minha cara diferentes. Então vamos lá ver, porque eu já editei muitos vídeos meus. Eu já ouvi a minha voz muitas vezes. Então eu queria sentar e saber como a minha voz vai soar. Talvez vai ser péssimo. A ver, vamos. Mas, entretanto, hoje temos um vídeo especial, como eu digo sempre, e vamos ler da revista História e aquilo que eu escolhi foi o capítulo sobre Troia, onde tudo começou. Lugar de abundante riqueza. Abundante riqueza. Troia é um dos sítios pioneiros da arqueologia portuguesa, mas ainda guarda segredos sobre as diversas fases da sua ocupação. E temos aqui as imagens do lugar. Eu acredito que Troia esteja localizada na Turquia, mas alguém, se estiver errada, alguém que me corrija. Ok, não vai ser fácil, porque com esta luz e a ver a revista, normalmente eu leio do meu Kindle. A ver, vamos. Com o suor a escorrer pela face, alguns homens seguram um cabo que acaba a pesada que abraça. Está a correr bem. Que abraça a pesada rede transbordante de sardinhas e cavalas. O mar exibe um brilho efervescente cor de prata com as centenas de escamas que se libertam e o cheiro intenso a peixe anuncia a excelência do pescado. Apesar do cansaço, as fases destes pescadores talvez expressem o contentamento pela safra do dia. No século I depois de Cristo, as encomendas de peixe salgado e molhos estão em alta e por isso o trabalho não pode parar. Na indústria de preparados piscícolas, de embocadura do estuário.
Nossa, eu juro que eu quase que não consigo ver nada. Meu Deus. Estuário do Sado. Muitos dos enormes tanques onde o peixe será depositado e coberto com camadas alternadas de sal já estão preenchidos desde maio, mas outros aguardam por novas remessas. Grupos de homens em terra não têm mãos a medir para as diferentes tarefas. Enquanto alguns procedem ao transbordo do peixe acabando de capturar, outros transportam-no em movimentos sincronizados. Eis um cenário provável em Troia, numa das fases áureas da sua história antiga. Embora frágil como fonte, ora marítima, as costas marítimas do poeta Rufio Aviano referiu ao século IV na ilha, uma ilha chamada Achalé, que talvez correspondesse à atual Troia. O topónimo poderá derivar do vernáculo português e significar arte da pesca, propôs o arqueólogo Jorge de Alacrão. Certo é que naquela península esteve durante 400 anos instalada uma das maiores unidades industriais da Roma antiga para salga e molhos de peixe. Por momentos está-me a parecer, ok, mas será que isto não é sobre a Troia que eu sei? Será que houve uma Troia portuguesa de que eu não tenha conhecimento? Mas aqui vamos nós. Pioneiros da Troia. A história do rio Sado como lugar de encontro com o Atlântico começou muitos séculos antes, com ocupações humanas documentadas desde a Idade de Ferro. Há cerca de 2800 anos, navegadores fenícios desembarcaram nestas paragens, estabelecendo comércio com as populações indígenas. Deixaram vestígios substanciais que a arqueologia tem recolhido nos últimos 400 anos. Ao contrário dos fenícios, poucos interessados na ocupação do território, Roma usou a força para estender o domínio. É possível que as oficinas de salga em Troia tenham nascido sob o impulso de um importante cidadão romano com origens na Salácia romana, hoje Alcácer do Sal. Lúcio Cornélio Bocco, oriundo de uma família ligada ao comércio, às artes e à política, poderá ser classificado como um empreendedor dos tempos clássicos. Mesmo sem provas concretas sobre o seu papel em Troia, foram encontrados vários registros, incluindo uma epígrafe já desaparecida sobre esta família na região. Terá sido ele a promover o complexo industrial sobre as dunas do imenso estuário. Ainda não se sabe. E aqui temos a cronologia com a arte, talvez, que foi encontrada durante as investigações. Então, 2 séculos e meio de investigações. Século XVIII. Antes de subir ao trono em 1777, Dona Maria I manda fazer a primeira escavação conhecida em Troia, na chamada Rua da Princesa. Eu juro que estes nomes estão-me a confundir o cérebro, porque tipo, ok, mas nós estamos a falar não da mesma Troia que uma pessoa mais sabe. Será que tem uma Troia mesmo em Portugal e eu não sei? Não me admirava. Século XIX. A Sociedade Arqueológica Lusitana promove campanhas de escavação em Troia de 1850 a 1856, dando continuidade à escavação anterior. Então é uma
uma Troia em Portugal. Opa, sério. 1948. Manuel Heleno, diretor do Museu Nacional de Arqueologia, dirige a missão de Troia a partir de 1948 com a escavação de 3 núcleos. 1968. Dom Fernando de Almeida sucede o Manuel Heleno, dando continuidade às escavações em curso e promovendo a intervenção na Basílica. 1994. Um projeto luso-francês de escavação e reinterpretação do complexo industrial publica a primeira monografia deste sítio. 2006. A equipa de arqueologia do Troia Resort inicia um projeto de valorização com escavações, conservação, investigação e abertura ao público. Ok, então aqui a imagem que tinha é na Basílica Paleocristã, posta a descoberto entre 1968 e 69, a Basílica de Troia surpreende pelos seus frescos, ainda com cor vívida, com particular destaque para o cântaro pintado num pilar, motivo antigo que é integrado na arte paleocristã. Ok, com isto tudo ainda não cheguei à conclusão se é a Troia mitológica ou existiu mesmo uma Troia, quem sabe em Portugal. Mas é que eu sei que eventualmente Portugal também esteve sob domínio romano, só que o meu cérebro não está a conseguir encontrar um consenso. Chegar a um consenso. Com a fundação das Salgas, outros negócios prosperaram numa ligação quase umbilical. Uma rede de olarias estabeleceu-se ao longo do Sado, produzindo as populares ânforas usadas no transporte marítimo. Algumas guardam a forma discreta, a marca da olaria ou do oleiro que as produziu. Lugares como Herdade de Barrozinha. Opa, sério? Herdade de Barrozinha. A Herdade do Pinheiro e o Búgio produziram vestígios destes tempos. Então, será que... Calma aí. Será que a Troia foi em Portugal? Não, porque a Troia mitológica... Opa, sério. E ânforas daqui viajaram por todo o Mediterrâneo, emergindo nos confins orientais como expressões palpáveis de um intenso comércio marítimo. Ainda hoje, o Sado continua a desenvolver para o areal centenas de fragmentos de cerâmica. Leite de Vasconcelos, um dos pais da arqueologia portuguesa. Quem é que chama alguém de Leite? Opa, sério. Em carta de 1901, dirigida a António Inácio Marques da Costa, pioneiro nos estudos regionais da arqueologia, reconhecia Setúbal como capital da Península da Arrábida. Então nós estamos a falar de Portugal. Opa, sério. Como cidade rodeada de estações arqueológicas, entre as quais avulta a de Troia, que é uma das mais celebradas do país, merece bem um museu arqueológico. Era o reconhecimento de que os achados já documentados iniciavam uma ocupação relevante. Então, mas, a sério, eu juro que o meu cérebro não está a conseguir com isso. O ouro da antiguidade.
Para o funcionamento de um centro de produção de pescado eram construídas habitações, termas e necrópolis. Em Troia, os proprietários romanos edificaram residências sobre um imenso estuário. As oficinas onde o pescado era preparado acolhiam espaços para o peixe salgado e para molhos, entre os quais sobressaia o garum, iguaria do mundo antigo que resultava de liquefação durante 2 meses ou mais de sardinha, cavalas e outros peixes em sal ou salmoura. Gente, que situação mais confusa. Após filtragens, obtinha-se um líquido muitas vezes escurecido. Claro, era peixe podre. A literatura clássica proporciona conhecimento sobre diferentes receitas, com adição de ervas aromáticas, bivalves ou com utilização de espécies de pescado. O garum de atum seria o mais apreciado. O geógrafo romano Estrabão, do livro 3 da obra Geografia, descreveu a qualidade do atum das águas próximas do Estreito de Gibraltar, escrevendo: e sobrevém também a esta zona muito atum e outra parte de costa exterior, gordo e volumoso. Alimenta-se de bolota de um carvalho que se dá no fundo do mar e de uma espécie rasteira, mas que produz um fruto muito suculento. Eu juro que o meu cérebro, não vou dizer nunca esteve tão confuso, mas já faz muito tempo que não esteve tão confuso. Alimentar-se de bolotas que crescem no fundo do mar. What? Muito apreciado na época romana, seria um condimento disponível em todas as mesas do Império Romano, até pelo elevado valor nutricional. A identificação de ânforas para estes molhos nos locais mais remotos da antiguidade sugere a sua dispersão. E também é verdade que o garum seria uma forma de mascarar o sabor de alimentos, por vezes em condições já discutíveis, dada a dificuldade de conservação de produtos frescos. Ok, vamos recapitular um pouco, porque isto foi uma aventura até agora. Então, em princípio, nós estamos a falar de um lugar em Portugal que se chamava Troia. Fazia parte do Império Romano, sim, essa parte eu já sei. Portugal fez parte do Império Romano, tá? E aparentemente era muito abundante em peixe, que, bem, não faz muita surpresa para ninguém, porque Portugal ainda hoje em dia é um país que tem muita pesca. Descobrimos também que havia um molho especial que eles produziam e esse molho preferido era de atum. Pelo que eu consigo, é um molho parece ser um molho de peixe que alguns países asiáticos também usam, que também me lembra porque falaram da cor escura, né? Então lembra-me um bocado esse molho também. De qualquer forma, achei muito engraçado a parte de que falaram por último que usava-se o molho porque os alimentos, para mascarar o sabor dos alimentos, porque os alimentos já estavam um pouco além de data de validade e enfim. Mas é um pouco incrível essa situação toda, não questionável, né? Porque eu não vou questionar que alguém está a usar um molho para meio que esconder o sabor. Mas, recapitulando,
é essa versão de Troia que nós estamos a ler sobre hoje. Quando eu vi o capítulo Troia, eu pensei, ótimo, maravilhoso. Vamos ler sobre as pesquisas de Troia e talvez o lugar arqueológico que foi encontrado como, lá está, prova de Troia, mas aparentemente temos uma Troia de que eu não sabia e essa Troia era em Portugal. Então, esse ouro da antiguidade era um molho de peixe. Circulação de cultos. Pouco se sabe sobre a fundação de Troia, mas o seu desenvolvimento terá sido impulsionado por esta economia do mar. Conhecem-se 3 dezenas de unidades de produção, mas outras podem esconder-se sob as areias. Até meados do século V d.C., o peixe continuou a fluir nas oficinas de Salga e a ser exportado em várias constantes de navios de comércio. Enquanto os produtos piscícolas, a sério, essas palavras caras, piscícolas, saíam, outros aportavam. As importações de cerâmicas finas do norte de África, de Bética, da Gália e das penínsulas itálicas. Penínsulas itálicas? Mas é só uma península. Estão bem documentadas em Troia ao longo de 5 séculos. Também os vidros e outros produtos exóticos desembarcaram nas praias sadinas. O seu fluxo só foi interrompido quando as rotas de comércio da antiguidade colapsaram. Tesouro. As necrópoles de Troia romana são particularmente ricas em vidro dos séculos II e III. A necrópole da Caldeira, escavada nas décadas de 40 e 50, já fornecerá diversos exemplares. Em 2021, a escavação do cemitério a sul da Capela de Nossa Senhora de Troia permitiu a descoberta de uma sepultura excepcional, com 8 nichos, onde se encontrava 7 vasos de vidro e 4 estavam tombados sobre as cinzas de uma cremação. Estavam acompanhados de outras peças de ouro, prata, marfim, osso e chumbo. A sepultura já não tinha cobertura, mas situava-se dentro de um recinto funerário, onde se descobriu a lapide de uma mulher de 99 anos de idade, que seria a defunta. As peças de vidro apresentadas provêm dessa sepultura e foram estudadas pela especialista Danielle Foy. O restauro foi financiado pela DGPC, eu não sei o que é. Concluiu-se que algumas têm formas únicas e decorações raras, revelando a importação de vidros de luxo em Troia, maioritariamente da Renânia, famosa pelas suas oficinas de vidro. Acho que foram esses os vasos descobertos. Eu preciso saber onde é que é essa Troia. A próxima página chama-se O Culto de Mitra em 2 peças notáveis. E aqui tem, supostamente, as peças. Este baixo relevo é uma peça excepcional do século III, que representa dois mistérios de Mitra, um deus vindo do Oriente, popular em comunidades ligadas com o mar e ao comércio. Esta peça sugere que em Troia existiu um templo do seu culto. À direita vê-se o maquete entre Mitra e Hélio, que simboliza o pacto celebrado para a paz no cosmos.
À esquerda, muito incompleta, a cena do sacrifício do touro, do qual se vê apenas uma pata. Ok. Então aqui tem o... Exato. Aqui tem o Hélio e provavelmente... oh my God! Provavelmente o Mitra. Então, número 1, que está aqui, é a Lua e busto com um crescente lunar sobre o ombro e uma auréola sobre a cabeça, que representa a Lua. 2 é o Kautopatas, assistente de Mitra, que transporta a tocha invertida. Diante desta, vê-se a pata do touro do sacrifício, que então é este jovem aqui, logo abaixo do Lua. E a pata do touro é esta coisa aqui, acho. Exato. O 3, ok, que nem se vê, mas é este crianço aqui, aqui no meio. É o Kautas, assistente, mas é o segundo assistente. Ah, sim, exato. Kautopanes e o Kautas, assistente do deus Mitra, que habitualmente transporta uma tocha, mas que aqui serve no banquete dos deuses. Ok, então ele é o jovem que serve as mesas nesta situação. 4 é o Hélio, exato, com a coroa. A figura masculina reclinada com uma auréola com raios, que é identificada como Hélio, o deus Sol, no banquete com o Mitra. E o 5, que é o Mitra, aqui, mas tem aqui mais um jovem, que não está identificado. Enfim, mas o Mitra, figura masculina com um barrete frígio que o identifica como Mitra, com a mão sobre o ombro do Hélio. E aqui temos, ninguém nos diz quem é o Mitra, de que ele é o deus. Do mar e comércio, aparentemente. Tá, a próxima parte é o garum antigo e o moderno. E aqui tem um senhor, provavelmente a testar o garum moderno. O garum é o tal molho de peixe que já lemos sobre. Este condimento famoso da antiguidade navegou nos porrões das Córbitas, os navios de comércio romano, até os confins mais remotos do Império Romano. Agora, como alquimistas dos sabores na busca de recuperar a fórmula perdida no antigo paladar, o investigador Vítor Vicente e o chefe Pedro Almeida desafiaram os deuses e lançaram-se na quimera da gastronomia experimental, cruzando a sua experiência com a dos arqueólogos que escavaram os vestígios desta produção em Troia. O novo garum lusitano, produzido pelo projeto Selo do Mar, é apresentado em demonstrações regulares, vai ganhando cada vez mais apreciadores. E é possível que o garum produzido atualmente esteja mais adaptado aos nossos paladares do que o antigo. É bem provável. Mas parece tipo um pouco azeite. Então não é por nada que chamavam de ouro, ou talvez não, porque eles disseram que tinha uma cor escura. Não sei.
Mas de qualquer forma é meio dourado, dá para ver aqui nesta imagem. Além das mercadorias, os navios traziam novos cultos e ideais. Divindades como Mitra e mais tarde o cristianismo navegaram do Oriente com mercadores e marinheiros até lugares distantes, penetrando para lá dos espaços costeiros. Desta forma se explica a emergência em Troia na transição do século IV para o século V depois do Cristo de uma igreja paleocristã, escavada no final da década de 60 pelo arqueólogo José Luís de Matos. Ainda não foi alvo de um projeto de musealização. Por que não, projeto de tornar a igreja no museu? Não, musealização. Palavras caras. As paredes estão ornamentadas com frescos de cores vivas, com motivos vegetalistas e geométricos. Apresentam também algumas aves e um cântaro. Deverá ter existido um monograma do Cristo inserido na decoração do espaço, pois o desenho de um crismon efetuado pelo investigador setubalense Inácio Marquês de Costa na década de 30 documenta esse símbolo. Trabalhos recentes conduzidos pela equipa do Troia Resort, liderada pela arqueóloga Inês Vaz Pinto, demonstraram que por baixo da igreja existe uma necrópole que sacralizou este espaço. A planta não é canônica, talvez por ter sido implantada sobre edifícios pré-existentes. Eu ia começar. Não sei se vão me segurar ou não. Mas qual é o vosso problema? Eu juro, é das coisas que mais me... como é que eu vou explicar? Eu fico super chateada. Aliás, nem é chateada. Eu fico puta da vida. Porque sempre que aparecem os deuses novos, os deuses que vieram antes já não servem. Segura-te. Quem é que te disse que o teu Deus é que tem direito acima do Deus que vinha anteriormente? Quem é que te disse isso? Foi o teu Deus, o amigo imaginário que tu criaste na tua cabeça. Todos esses amigos imaginários, deuses anteriores, deuses atuais, os deuses que vêm a seguir no futuro, todos têm exatamente a mesma importância, tá? É só na tua cabeça. Eu passo-me da cabeça porque lá está tantas coisas que foram destruídas, especialmente pelos cristãos. Não só pelos cristãos, mas, enfim, neste caso, é o caso, tá? Então, é por causa disso que eles estão na linha de fogo neste momento. Mas tanta coisa foi destruída porque, oh meu Deus, não vai de acordo com o nosso Deus atual. E o Deus atual é o mais certo. Quem é que te disse? Quem é que te disse? A sério, qual é a autoridade? Meu Deus, eu podia ter um vídeo inteiro eu só a resmungar sobre as coisas da religião. Vocês já sabem que eu não sou religiosa e lá está, detesto essas situações em que não, a nossa religião é que é certa, o nosso Deus é que é bom e blá blá blá. Durante 3.000 anos os deuses egípcios estavam ótimos para o pessoal do Império Egípcio. E ninguém se chateou, tá? Ninguém se chateou. O pessoal construiu um monte de coisas para os deuses deles, tinham uma cultura extensa, super complicada,
histórias interessantíssimas, etc. É só um exemplo, que depois a mitologia cristã emprestou. Então, quem é que vai garantir que a vossa religião cristã vai durar esse tempo todo? Vocês já tiveram o vosso tempo. A hora da extinção está próxima. Enfim. Em Troia existem outras evidências de culto cristão na decoração de lucernas e pratos encontrados em contexto funerário. A pintura de cabeceira de uma sepultura com 3 cruzes pátias demonstra igualmente que aqui viveu uma comunidade cristã no período de Tardo Antigo. Nas imediações da basílica foi erguida posteriormente uma pequena ermina documentada desde o século XV, consagrada a Nossa Senhora de Troia. Acolhe em agosto uma festa com características únicas, promovida pela comunidade piscatória. Sério? Piscatória? Não é pescatória? Eu juro que tem ali um i. Piscatória de Setúbal. O templo parece preservar a sacralidade dos lugares ancestralmente sagrados. Bem, o bom é que pelo menos está ali. Ninguém destruiu a igreja paleocristã, supostamente o lugar de necrópole está preservado. Ninguém destruiu, pelo menos não foi dito aqui, e construíram uma igreja ao lado. Espero eu, não sei. Vou pesquisar sobre isso depois de filmar o vídeo. Mas, enfim, não vou resmungar mais. Já falei a minha parte, mas tem tantos lugares onde os edifícios anteriores foram destruídos para construir uma igreja. Ódio, ok? Aqui tem uma imagem de ânforas que foram encontradas. Eu acho tão engraçado que eles faziam um formato assim, tipo, sem... Por que não usar uma coisa para pôr no chão? Mas talvez tudo tenha uma razão. Talvez era por causa dos ratos e outras pestes, que era mais difícil subir isto aqui do que a ter que subir só a ânfora. Não sei. A pegada das ânforas. Em Troia foram descobertas muitas ânforas que chegavam aqui com azeite, vinho e produtos de peixe de outras regiões. Revelam muita importação da Bética, do norte das Áfricas e de outras regiões. O Centro Português de Atividade Subaquática conserva uma coleção notável que recolheu no Fundão de Troia, uma zona do canal sul do estuário do Sado, em frente da Troia romana. A próxima página é um mausoléu, acho eu. Poeta sem saber, sem querer. Como é que é? Poeta sem querer, burro sem saber. Não todos os dias, mas talvez mais do que eu gostava de ser. É um mausoléu, sim. No início do século III é construído um mausoléu com nichos nas paredes para urnas com cremações e túmulos para inumações de corpo inteiro. Não há registro da sua escavação, mas preserva as paredes originais com fiadas alternativas de pedra e tijolo e
contrafortes no exterior. Pá, eu já mal vejo este tipo de letra neste fundo. Pá, sério. Eu a querer filmar um vídeo e os meus vizinhos ali aos berros, alguém a chorar, alguém a arrastar coisas no chão. Ótimo. Não sei o que é que vou fazer na edição, porque já estou aqui à espera uns 5 minutos. Enfim, aqui estamos com os barulhos. Então, se conseguirem ouvir, ótimo. Mas aqui temos a próxima página com vários artefatos. Então vamos correr esses artefatos rapidamente, porque eu estou perdendo a minha paciência com esta situação. Peças do cotidiano. Na vida cotidiana dos habitantes de Troia era utilizada uma variedade de objetos de pedra, vidro, cerâmica, bronze, ferro e osso, sendo mais raros os de ouro, prata e chumbo. Os mais comuns são as louças de cozinha e de mesa, número 1. Que é só isto. É uma cerâmica, mas com alguns padrões. Mas também as ferramentas, Mas também são frequentes as lucernas, número 2. Não sei qual a diferença, parece um prato com um desenho na mesma. Encontram-se igualmente artefatos de osso como agulhas, alfinetes e peças de jogo. Número 3, então, são estas aqui, peças de bronze. As agulhas são interessantes, têm parece um parafuso afinado. Alguns parafusos são afinados, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Não, calma, isso de 3, eu pensei que era 3, mas afinal era 6, então 6 é isto aqui. Opa, sério, coloquem tudo seguido. Este vídeo está a correr bem. Eu acho que toda a gente está muito contente a ver esse vídeo. Anyway, alfinetes e peças de jogo. Recentemente, na Sepultura 20, emergiu peças de vidro, 5 e prata, 7. Vamos lá ver, 5 e 7. Então, são as colheres, 7. E são... Espera aí. É esta taça aqui. Prata. Exato. Com adornos de ouro e pedras preciosas. 3 e 8. Então, aquilo que eu tinha pensado que eram agulhas, afinal, eram coisas de ouro. Faço ideia. Ok, e um pequeno cofre de marfim, atualmente em estudo com Miguel, oh meu Deus, Feuger e Teresa Pereira, que é o número 4, acho eu. Não, é este aqui, o cofre. Interessante, parece mesmo um cofre, tipo, tem tipo uma fechadura e tudo. Interessante. Ok, e para fechar, vou ler o último capítulo desta parte da revista e é sobre areia portuária, ou acho que é o lugar de algumas escavações que parece estar na areia. No início do século III, um antigo armazém de ânforas deu lugar a um mausoléu, com nichos para cremações e sepulturas de corpo inteiro, refletindo a crescente importância da inumação no mundo romano. A ruptura das rotas do comércio do século V contribuiu para a decadência de Troia.
À medida que as córbitas deixaram de circular os marés, as oficinas fecharam e as setárias foram entulhadas. Com o tempo, transformaram-se em lixeiras ou locais de sepulcro. Por fim, a partir de séculos V e VI d.C., as areias cobriram o que o homem construiu. As comunidades remanescentes partiram para outros destinos, atravessando o rio para outra margem. E as memórias da Troia antiga foram lentamente adormecidas por séculos de esquecimento. Redescoberta da cidade. No século XVI, os textos dos humanistas Gaspar Barreiros e André de Rezende abriram um portal para este sítio esquecido, passados 1000 anos sobre a sua última ocupação conhecida. É verdade que ambos confundiram Troia com Setobriga, que hoje se sabe que corresponde à atual Setúbal. Mas André de Rezende registrou algumas observações da obra de Antiquitatibus Lusitaniae. A imersão do movimento renascentista na Europa, fascinado pelos ideais do mundo clássico, ajudava a destapar Troia das areias do tempo. Seguiram-se visitas a Troia na busca de antigualhas, como colunas, capitéis e moedas, lideradas em alguns casos por homens da Igreja. Frei Bernardo de Brito, no século XVII, também identificou Troia com Setobriga e mais tarde Frei Manuel de Cenáculo, notável pioneiro na defesa de património, escreveu: pelo espaço de uma légua de terra que o mar banha no prolongo do sítio da Troia, acham-se ruínas de muita antiguidade, sepultadas pela maior parte em pesados montes de areia. Havia, portanto, construções postas à vista pelos marés. O século XVIII foi marcado pela descoberta arqueológica de Pompeia, que despertou enorme interesse entre os eruditos. O contágio irradiou por terras lusas e neste mesmo século a futura rainha Dona Maria I fez uma escavação em Troia, levando consigo pessoas da sua corte com quem partilhou os achados. Em 1849 foi criada em Setúbal a primeira sociedade arqueológica do país, por impulso de aficionados locais e patrocínio do Dom Fernando II e do Duque de Palmela. A escavação de um núcleo residencial foi o ponto de partida para as pás atravessarem as areias, embora os métodos deixassem ainda muito a desejar. O lugar passou à posterioridade como Rua da Princesa, louvando a monarca pelo seu apoio pioneiro. Infelizmente, o ímpeto oitocentista... O ímpeto oitocentista... sério? Coisa que... Oitocentista... Não teve sequência por falta de mecenas. Mesmo assim, em 1866, o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen referiu a uma visita a Portugal como Pompeia de Setúbal. A fase seguinte de investigação iniciou-se em 1948 com Manuel Heleno, pioneiro no ensino universitário da arqueologia. Iniciaram-se então as primeiras grandes escavações arqueológicas em Troia. Com Heleno, com o seu coordenador de escavações, Fernando Bandeira Ferreira, descobriu-se a maior oficina de Salga, as termas e a necrópole da Caldeira. As notas de campo de ambos são um auxiliar precioso para os investigadores modernos. Manuel Heleno supervisionou também as primeiras explorações subaquáticas no leito do Sado em 1959, realizadas pelo Centro Português de Atividades Subaquáticas. A história de Troia continua a escrever-se.
Está a decorrer um aprofundado estudo monográfico sobre o sítio no âmbito do doutoramento da Ana Patrícia Magalhães. Esse estudo aborda a relação da areia portuária com a economia marítima, abrindo uma nova janela de conhecimento em escavações promovidas pelo Troia Resort e pela American Foreign Academic Research, que cruza o Atlântico anualmente com professores e alunos do Colégio Davidson Day ao encontro do Sado romano. Muito se esconde ainda nestes areais. Ok, já mostrei, mas vou mostrar de novo. Aqui temos as escavações. E esse foi o capítulo de Troia romana em Portugal. Ao menos é uma Troia real, não é uma Troia mitológica, como eu falei durante várias vezes neste vídeo. O meu cérebro ficou muito confundido. Mas, enfim, é em Setúbal, tá? Eu vou pesquisar sobre essa Troia. O engraçado é que teve o seu interesse, mas não relacionado com a expectativa que eu tinha, porque lá está, como eu falei, na minha expectativa nós íamos ler sobre os sei lá, a arqueologia de Troia mitológica, e lá está, eu continuo a dizer que é na Turquia, mas quem sabe não é, nunca existiu, nunca se descobriu nada. Eu acredito que eu já vi um documentário sobre isso, mas agora de repente não me lembro se era mesmo lá. De qualquer forma, eu gostei de ler, como falei, causou um pouco de curiosidade e confusão sobre a questão da localização, mas fiquei curiosa em saber mais, pesquisar mais. Enfim, para não dizer ou não continuar a dizer nada, muito além daquilo que eu já disse, acho que vou, tenho que parar aqui, né? Acabou o capítulo, já deu. Então está na hora de dizer. Está na hora de dizer adeus. Não, mas espero que vocês gostaram do vídeo. Como eu falei, não era o esperado, mas mesmo assim foi interessante. Espero que vocês acharam mesmo. E como prometi, na semana que vem tem um outro vídeo em português. Então se vocês não gostaram desse, é possível que vão gostar do próximo. Então tá, é assim por hoje. Muito obrigada por assistirem e vos vejo da próxima vez.